E vamos receber aqui o professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em segurança pública, Rafael Alcardipani. Professor Alcardipani, muito obrigada por estar no Hora H conosco, bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite a você quem está nos assistindo. Professor, eu quero ir de trás para frente. Nós tratamos aqui de algumas das características dos crimes que abalam hoje a sociedade brasileira. Eu quero começar pela pesquisa. Vamos começar pelo último dado que a gente trouxe aqui. Essa pesquisa te preocupa? Sobre que aspecto, que tipo de reação esperada? Eu alertei agora há pouco para o risco do imediatismo, de uma subjetividade ou de uma ideologia, ou seja, que a ideologia, eu ia me atrapalhar aqui com a palavra, a ideologia tomando conta do debate e não o que é eficaz e até do ponto de vista correto da política pública. A pesquisa, eu acho que ela mostra uma questão que tem a se aprofundado, que é o desespero dos brasileiros com relação ao crime, né? A gente vê que qualquer discurso que seja um discurso na linha dura, qualquer discurso que traga muita bravata, ele tende a ser aceito pela população, porque ninguém aguenta mais, né, Thaís? A gente não aguenta mais sair na rua e ter o nosso celular furtado ou roubado, a gente não aguenta mais ver esses casos de feminicídio que só aumentam. Então, para mim, por um lado, isso é um motivo de desespero. Por outro, eu vejo muito pouca preocupação efetiva em tentar entender os fatores motivadores desses crimes e muita bravata sendo colocada, o que dificulta muito o debate. Eu queria lhe ouvir sobre os fatores, professor, porque eu trouxe aqui alguns deles, por exemplo, a educação, por exemplo, a condição social, por exemplo, uma questão cultural, que agora volta, a gente estava debatendo aqui, viralização de vídeos de garotos ensinando como bater numa mulher se ela disser não. Eu acredito que assim são problemas diferentes, né? O problema do crime contra o patrimônio, ele é um problema que a gente precisa entender, o Estado precisa entender de forma aprofundada quem que é esse sujeito que está cometendo esse crime e agir nas causas desse sujeito. Não é uma questão que as pesquisas todas mostram que desenvolvimento econômico ele traz redução de crime contra o patrimônio. Então a gente precisa de uma melhora econômica substancial e vai afetar os crimes contra o patrimônio, mas não apenas isso. Esse jovem que está cometendo crime, ele já está dando sinais. Ele geralmente vem de uma família desestruturada, ele geralmente não está mais frequentando a escola. Então, assim, já tem sinais que estão sendo colocados. Geralmente ele está andando com companhias que não são adequadas e indo devagar para esse mundo do crime até o momento que ele se transforma num criminoso. A gente precisa acabar e a gente precisa intervir nesse início dessa carreira criminosa quando a pessoa está colocando, que é o que o mundo inteiro faz. A gente precisa ter políticas de a gente cuidar, evidentemente, da saúde, da educação, fornecer esporte, fornecer uma série de alternativas para esse jovem para que o crime não seja alternativo. Mas aqui, Thais, eu não quero entrar na ideia do coitado do criminoso que precisa, não. Eu quero entrar numa ideia de que a gente precisa responsabilizar essas pessoas. Depois esse jovem comete um latrocínio, eu não tenho problema nenhum em que ele seja assim preso, porque aí ele já passou do limite. Mas o que a gente tem que fazer é uma operação antes disso acontecer para evitar. E a violência contra a mulher é uma segunda questão, que falta também uma estrutura muito séria quando a gente vê ações como vai acontecer em São Paulo, que o governador não vai expulsar um delegado de polícia que ocupa um cargo eletivo e que foi comprovadamente ele agrediu a sua esposa ou ameaçou a sua esposa com notícias no Brasil inteiro. Que sinal que esse governador está passando para a sociedade? Então, assim, essa ambiguidade das autoridades é muito ruim. Não se toma atitude que sejam atitudes baseadas em evidência, os políticos não tomam atitudes baseadas em evidência e ficam jogando de um lado e do outro sem mandar um sinal claro que violência contra a mulher não é permitida pelas autoridades. E aí eu queria, professor, para terminar, lhe ouvir sobre como é que o senhor enxerga o tratamento desses temas agora na campanha eleitoral, né? Já que a política já identificou o problema e já identificou, portanto, o tema a ser tratado. Mas aqui a gente tem essa mistura que vai, como eu disse agora há pouco, do assalto da aliança ao crime organizado, né? Da violência contra a mulher ao feminicídio, que é o ápice dessa violência.
Infelizmente, a gente vai tratar disso de uma forma histriônica, como é o que tem acontecido nas eleições no Brasil e nas campanhas eleitorais no Brasil, onde a gente vai tentar ficar jogando cada vez mais com o medo da população e não vai trazer soluções que sejam soluções efetivas. Então, a gente precisa de um grande pacto nacional, de um grande diálogo nacional, para que os nossos políticos remem todos na mesma direção de enfrentamento ao crime, quando a gente teve no passado em relação à inflação. A gente precisa de um plano nacional de enfrentamento ao crime que seja suprapartidário. E é isso que eu acho que a gente tem que cobrar nessas eleições. Bravata, discurso fácil, coisas histriônicas não vão resolver nosso problema como não resolveram até agora. Professor, eu não vou resistir aqui de aproveitar a sua presença aqui, porque na discussão do tema da segurança pública existe entre aspas, a ameaça dos Estados Unidos em classificar as principais facções criminosas do Brasil como grupos terroristas. O presidente Lula está indo a Washington, vai se encontrar com Trump. Certamente isso vai ser um tema de debate. E qual é a expectativa que o senhor tem diante dessa discussão? O que coloca, inclusive, qualquer tentativa de estabelecer uma política pública no Brasil de combate ao crime organizado? Eu acho que isso a gente tem que ver com bastante atenção quais são os movimentos que vão ser colocados, mas isso denota que nós não estamos resolvendo o problema. O crime organizado só tem aumentado no Brasil, a gente não tem respostas efetivas do governo federal em relação a isso. O governo federal acordou, parece que no último ano aí do seu mandato, para tentar falar e fazer alguma coisa em relação a isso, e a gente vai sofrer consequências por conta dessa inação do Estado brasileiro. Como eu falei antes, a gente precisa urgentemente de uma política suprapartidária, de um pacto nacional de enfrentamento ao crime organizado, porque não dá para a gente continuar a entrar em mais uma eleição com essas propostas vazias, com esse discurso histriônico, e a esquerda fala diferente, mas na hora que a gente vê o governo da Bahia, por exemplo, as práticas são muito parecidas do que a direita, então o discurso é um, mas a prática é outra. E a gente precisa de um governo federal e de governos estaduais que levem isso como responsabilidade que o Brasil precisa e merece. E não um discurso histriônico, porque daí a gente abre a possibilidade de que outras nações comecem a querer intervir aqui, porque a situação de fato está saindo do controle. O senhor está demandando uma coisa tão básica quanto é a racionalidade num debate tão essencial como esse. Nós conversamos com Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em segurança pública. Professor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado.